Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. (13 de agosto) Santos Ponciano e Hipólito. Ponciano, Papa 231, e Hipólito, presbítero, condenados pelo imperador Maximiano a trabalhos forçados nas minas de Sardenha, 235, lá faleceram por causa dos maus tratos. A transladação de Ponciano para a cripta dos papas, no cemitério de Calixto, e de Hipólito para o cemitério da Via Tiburtina, em Roma, a 13 de agosto, é atestada pelo Depositio Martyrium, 354. São Ponciano e São Hipólito, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 1 ao 13. Naqueles dias Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e a Arão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso, vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até ao mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão, e quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra, e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade: os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-vos em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco.
Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Reflexão. Josué, em seu discurso, faz uma memória dos antepassados, narrando os feitos, não deles, mas de Deus. Israel deverá se recordar sempre que tudo o que é que se conquista depende da sua fidelidade ao Deus de seus pais, que se adianta para libertá-los, protegê-los e conduzi-los à terra da promessa. Esse comportamento deverá estar presente em todos os gestos, orações e festas, a fim de que sua vida seja marcada pelo agradecimento constante. Infelizmente, quando Jesus se defronta com seus oponentes, percebe que a memória deles não está tão afinada com o querer de Deus. Aqueles que buscam surpreendê-lo em alguma palavra usam de estratégias que revelam a dureza de seus corações. As condições do reino de Deus nem sempre são compreendidas, então é preciso muita meditação e atenção ao que Deus inspira, a fim de que a correta manifestação da fé seja sempre fiel aos seus ensinamentos. Dessa forma, a justiça fica manifestada e mesmo os comportamentos culturais encontram seu sentido e plenitude no querer e na bondade de Deus. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje que Deus se antecipa às necessidades do seu povo. E no versículo 13, podemos ver a seguinte passagem: eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos.
Deus também se adiantou às nossas necessidades e nos tornou herdeiros do céu. E nele um dia poderemos habitar. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.